se trata da sua posição, mas da sua disposição. Quem perde sua vida por mim, a encontrará, a encontrará, a encontrará. Quem deixa seu pai por mim, sua mãe por mim, me encontrará, me encontrará. Não tenhas medo, não tenhas medo, eu estou aqui, eu estou aqui. Bom dia, querido irmão, querida irmã. É com alegria que nos reunimos para mais uma vez celebrar, experimentar a comunhão espiritual. Estamos reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E mais uma vez olhando para o Evangelho, hoje o Senhor vai nos dizer assim, através de Marcos. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Não se trata da nossa posição, se trata da nossa disposição. É disso que o Evangelho de hoje nos fala. Quando a gente olha o Evangelho assim, direto e reto, vamos falar dessa forma, podemos ter a sensação de que Jesus está fazendo essa promessa: olha, se você deixar tudo, você vai ganhar muito mais. Mas é importante a gente olhar o contexto dessa passagem, porque ela está inserida naquele contexto da passagem do jovem rico, que pergunta ao Senhor: mestre, o que a gente faz para poder chegar à vida eterna? E Jesus fala para ele dos primeiros mandamentos: ame a Deus sobre todas as coisas, honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo, né? E aí aquele homem vira para Jesus e fala: não, isso aí tudo eu já compro, né? E Jesus fala para ele: te falta ainda só mais uma coisinha. Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e aí entrarás no paraíso. E diz o Evangelho que naquele momento aquele homem fica triste, porque ele era muito rico. E aí é nesse contexto que Jesus escuta de Pedro: Senhor, e nós? Nós deixamos tudo para te seguir. Deixamos tudo para te seguir. E aí Jesus fala: em verdade eu digo, quem deixou terra, pai, mãe, filhos, irmãos, irmãs, campos, por causa de mim, vai receber nessa vida 100 vezes mais. Nesta vida. Então isso é uma promessa para aqueles que são chamados por Deus a deixar a tudo, porque esse chamado não é um chamado para todos nós, mas muitos são chamados e a gente precisa reconhecer esse chamado em nós e apoiar esse chamado no outro, porque às vezes a gente escuta as pessoas falando: fulano está exagerando, né? Deus pode estar chamando, ele está renunciando tudo, sim, ele está renunciando tudo. Como nós vemos nas pessoas que são membros de comunidade de vida e aliança, de modo especial das comunidades de vida, pessoas que escolhem entrar para uma ordem religiosa, pessoas que escolhem entrar para um seminário, que essas pessoas não sintam medo, porque a providência de Deus há de agir. E como o Senhor disse, não vai faltar, pelo contrário, vão ganhar mais. Eu posso testemunhar, na época em que eu fui de comunidade de aliança, o quanto Deus me deu mais terras, mais campos, mais pais, mais mães, mais irmãos.
nessas andanças minhas aí. Agora, por outro lado, é importante a gente reconhecer que Jesus não está pregando aqui que a gente deve abandonar as coisas. Porque essa palavra deixar, esse verbo deixar na Bíblia, significa não ser dependente de. Não é um abandonar de jogar fora. É um abandonar do deixar de ser amuleto. Sabe aquela coisa que eu carrego para cima e para baixo, que eu estou sempre apegado. Porque muitas vezes nós somos. Quantos casamentos eles não andam por causa daquilo que está lá no livro de Gênesis? Deixará seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e se tornarão uma só carne. As pessoas se casam, mas ainda são dependentes do pai, da mãe, do sogro, da sogra. E nós estamos partilhando de dependência, não de apoio, de ajuda, de amor, não é disso. Quantos são apegados aos seus bens materiais? Quantos são apegados aos seus filhos e filhas? Existe uma diferença entre amor e apego, não é a mesma coisa. E aí muitas vezes a gente vai se utilizando dessas coisas como muletas para não servir a Deus. Nossa família não pode ser uma muleta. A igreja doméstica é a nossa primeira missão, mas ela não pode ser uma muleta que me faz com que eu não realize outras missões. Pelo contrário, a minha família tem que vir comigo nessa missão. E Jesus continua dizendo, olha, vocês vão receber tudo isso com perseguições. E às vezes a gente não entende isso. A gente sofre por conta das perseguições e elas fazem parte. É sofrido sim, a gente não está falando aqui de insensibilidade, mas é preciso lembrar que faz parte. Faz parte da caminhada. A gente já entra sabendo, virão perseguições, as quais a gente precisa ler com muito discernimento e sabedoria. Porque as coisas de Deus, elas incomodam, elas geram perseguições. Mas eu não posso achar que toda crítica é uma perseguição. Tem gente que pensa que qualquer crítica, já é uma perseguição. E às vezes a crítica é uma exortação. Olha, você precisa melhorar nisso. Você precisa melhorar nisso. Daí a importância dessa nossa sensibilidade com Deus, dessa nossa intimidade com o Senhor, para reconhecer a perseguição, que é um termômetro, um sinal de que eu estou ali no caminho certo, porque, como eu falei, a palavra de Deus ela incomoda, mas também estar atento à possibilidade da crítica não ser uma perseguição, mas uma exortação, uma correção de rumo. Por isso que nós dizemos, não se trata da posição que nós estamos, mas da disposição a estar desapegado das coisas desse mundo, de estar desapegado às pessoas. Porque o Senhor diz, amai primeiro a mim, amar a Deus sobre todas as coisas, e depois ao próximo, como Ele nos amou, ou como nós os amamos. Da disposição em reconhecer e aceitar que as perseguições virão e que as críticas para correção também virão. Na certeza de que lá no paraíso, como o Senhor nos disse hoje, muitos dos que aqui são considerados primeiros, dos que estão à frente, serão os últimos. Mas que bom, serão os últimos, mas entrarão. E muitos dos que nós aqui olhamos e falamos, nossa, esse está lá atrás, na fila. Muitos desses serão os primeiros, porque não se trata da posição, se trata da disposição. É a disposição que vai estabelecer essa ordem de entrada na vida futura. Como Jesus prometeu no Evangelho de hoje, receberão nessa vida 100 vezes mais, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna, que é aquilo do qual nós não podemos tirar os olhos, porque é a nossa meta. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença nessa manhã, pedindo perdão, Senhor, pelas vezes em que o nosso apego às coisas e às pessoas nos tirou da Tua vontade.
Perdoa-nos pelas vezes que o nosso apego nos fez nos desentendermos uns com os outros. Quantas vezes nós não brigamos por causa do apego com as coisas de casa, com os bens materiais. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que usamos as perseguições, as críticas como muletas para não corrigir o que a gente precisava melhorar. Estou falando mal porque o cristão é perseguido mesmo. E os nossos olhos se fecharam ao que nós precisamos melhorar. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que buscamos o primeiro lugar, mas na nossa disposição estamos lá atrás da fila, porque ainda não abandonamos, porque ainda somos apegados. Perdoa-nos, Senhor. E neste pedido de perdão, reconhecendo que na Eucaristia o Senhor se faz realmente plenamente presente, nós te pedimos, Jesus, venha a nossa alma nesse momento. Queremos vos comungar espiritualmente. E pedimos, Senhor, que as graças dessa comunhão espiritual estejam também na vida da Mariana Lima de Albuquerque, que se encontra entubada num leito de hospital lá em Maceió. Que o sopro do teu Espírito, Jesus, infle os pulmões, todo o sistema respiratório da Mariana, para que com a graça de Deus ela se recupere plenamente e volte a te servir. Nós te pedimos, Senhor, pela Ana Júlia Barbosa da Silva, jovem de Ubatuba, que se encontra com leucemia e hoje está internada lá em São José dos Campos. Que o Senhor vá em auxílio da Ana Júlia, com teu sangue redentor, purifica, cura, Senhor, o sangue da Aninha. E vindos em todas as almas, Senhor, daqueles que acompanham a comunhão espiritual, dai-nos, Senhor, experimentarmos o que a tua palavra nos prometeu hoje. A perseguição que vem de quem está no rumo certo, colher os 100 vezes mais que o Senhor nos prometeu, na certeza de que vale a pena deixar tudo por ti, porque o Senhor é o nosso bem maior, o Senhor é o que nós temos nessa vida de maior valor. Quem deixa sua terra por mim, seus bens por mim, seus filhos por mim, me encontrará. Não tenhas medo, eu conheço aqueles que elegi, aqueles que elegi. Não tenhas medo, não tenhas medo, eu estou aqui, eu estou aqui. Quem perde sua vida por mim, a encontrará, a encontrará, a encontrará. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E antes de me despedir de vocês, quero só deixar aqui 2 recados. Um deles para quem é daqui da região de Paraty, Angra dos Reis, e outro de quem é da região de São Paulo, de modo especial da Zona Sul. Você que é aqui de Angra dos Reis e Paraty, nós estamos abertos às inscrições do treinamento de liderança cristã da Paróquia São José Operário. Então, de modo especial, você que é daqui do Parque Mambucaba, tem jovens de 18 a 31 anos de idade. O TLC é uma experiência maravilhosa, né? Eu devo toda a minha vida, todo o meu ministério ao que Deus me concedeu através do TLC, né? Esse retiro de 3 dias. Então, você pode procurar nas redes sociais TLC PSJO, ou se tiver alguma dúvida, manda mensagem para a gente mesmo no privado, que a gente consegue encaminhar para essas nossas fichas de indicações e inscrições. E você, que é de São Paulo, no 3º final de semana de agosto, nós vamos ter um retiro chamado Caná, que é um retiro voltado para casais.
E nesse sentido, inclusive você que é daqui, de Angra dos Reis, Paraty, se tiver interesse de fazer esse encontro, né, minha esposa e eu estaremos indo para lá, vamos para lá. Nós temos alguns casais daqui que vão experimentar essa graça também. Você é nosso convidado, é um retiro totalmente gratuito, onde a gente experimenta um pouco dessas bodas de Caná na nossa vida. Então fica o nosso convite, tanto para o Caná da Missão Belém, como para o TLC da Paróquia São José Operário. Vai acontecer nos dias 20, 21 e 22 de julho, o TLC. Estivemos reunidos e permanecemos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa terça-feira para todos nós. Que o Senhor nos abençoe.